Olá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu não costumo fazer homenagens à formalidade, de modo que convido a vocês a fazer um esquema de bate-papo. Tudo bom, Ana? E que nós todos aprendamos bastante juntos com essa mesa que aqui está, formada por 3 colegas de renome, muito importantes, com papéis muito importantes no governo e fora dele. O script é o seguinte: o Gutenberg, aqui ao meu lado direito, faz uma apresentação inicial, nos brindando com um trabalho muito bacana, tentando olhar alguns conceitos da governança corporativa. Em seguida, o professor Souza Neto também fará uma apresentação, e o professor dispensa apresentações, é um nome bem conhecido aqui em Brasília, nome sempre presente nas discussões de governança corporativa, governança pública, como o colega Geraldo gosta de falar. Eu costumo preferir o termo governança institucional, quando se fala de governo. E, por fim, o colega Otávio, da Controladoria Geral da União, também faz uma pequena explanação, não necessariamente com uma apresentação formal, para, em seguida, abrirmos para as perguntas. Então, Gutenberg está com você. Ao final das 3 apresentações, eu faço tento fazer uma breve consolidação, e, em seguida, por favor, a plateia nos apresente suas perguntas. Tá bom? Boa tarde a todos, bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse tema, governança, de suma importância, né, para todos nós. E gostaria de começar a apresentação apresentando para vocês o modelo de alinhamento da governança, das ações aos pilares da governança corporativa. Esse modelo é a 3ª etapa desse projeto, a 2ª etapa que finalizou a definição dessas ações, objeto desse alinhamento, e nós então temos um rol de 10 ações elencadas como sendo ações relevantes para esse processo de governança. Podemos citar aí governo direto, as ações do Tribunal de Contas, como o levantamento do perfil de governança de TI e o referencial básico e o levantamento de governança, orientações de governança dos órgãos do CISP, melhores práticas de governança corporativa do IBGC, aqui presente, princípios para a boa governança pública, do IBGP, o DAMA, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GESPUB, a governança de processos, do Elo Group, e o modelo de responsabilidade organizacional aplicado na Prodenge. Para dar início a esse trabalho, tínhamos o desafio de identificar um modelo que pudesse representar todo esse alinhamento, o alinhamento de todas essas ações a esses princípios e aos demais frameworks que estão sendo apresentados nas 6 oficinas que nos acompanharam até agora. E nós gostaríamos de sugerir o modelo do nosso colega John Witt, da Austrália, e esse modelo traz uma abordagem super interessante, onde ele propõe um alinhamento entre o corpo humano, seus sistemas, e os sistemas organizacionais, né? O corpo humano é formado por diversos sistemas independentes, como, por exemplo, o sistema muscular, o sistema nervoso, né, o sistema respiratório, né, nossos ossos. E todos esses sistemas, eles funcionam sobrepostos, eles interagem entre si para que nós, né, possamos estar aqui. Nosso sistema, então, ele funciona integrado, né, digamos assim, como camadas que se sobrepõem e que atuam de uma forma extremamente
complexa, né? Baseado nessa filosofia, né, nessa ideia, esse modelo propõe uma organização bastante semelhante, onde temos a parte do ambiente, aqui representada pela tecnologia, como sendo uma camada, né, como sendo um desses sistemas independente. Tá? Tecnologia, a gente pode pensar aqui na parte física, na parte de infraestrutura, né? A gente tem a parte das pessoas, né, também aqui representada, como, por exemplo, a cultura, né, o aprendizado, o relacionamento social entre essas pessoas que compõem esse sistema, né? E para conhecermos um pouco melhor dessa proposta, eu gostaria de convidá-los rapidamente a um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nós venhamos a montar uma fábrica do zero, uma fábrica, por exemplo, de prego, aqui na região. E essa fábrica tem o objetivo de fornecer os pregos para a construção, né, da nossa nova capital, Brasília, por exemplo. E qual que é o valor que nós estamos agregando ao nosso produto que o torna assim tão diferente, né, tão importante, tão especial para poder fazer parte desse processo? Né, vamos imaginar, então, que esse prego nosso ele não deforme com facilidade. Né, isso nos propicia, por exemplo, uma economia muito grande em todo o projeto. Né, e falamos anteriormente aqui que essa questão da economia, essa questão da eficiência é de suma importância. Né? Então, começamos com as pessoas. Né? Todas as empresas são formadas por pessoas e as pessoas trabalham para oferecer produtos e serviços para outras pessoas. E vamos imaginar, então, que a gente tem uma rede de pessoas, essa rede representada ali no canto esquerdo do diagrama, através daqueles pontos, né? Esses pontos são elementos, né? E aqueles traços são conexões. E essas pessoas, dentro de uma estrutura organizacional, elas estão conectadas, né? Cada uma com seu respectivo dever, sua respectiva atuação, sua função, desculpa, sua função, e a conexão dessas pessoas com seus pares, seus superiores, né? E etc. Esse diagrama representa, do lado esquerdo, por intermédio daquele retângulo, né, o conhecimento necessário para que a gente possa, então, produzir o nosso produto da nossa fábrica, que seria o prego. Tá certo? E esse conhecimento, segundo essa visão, ele perpassa todas aquelas camadas, né, que vimos anteriormente. Então, eu tenho aqui a camada da infraestrutura, eu tenho a camada dos processos, tenho a camada de tecnologia, né, eu tenho as pessoas aqui, a cultura, né, e partindo do pressuposto que a nossa fábrica vai ser estabelecida em um local somente, a gente pode ter aqui, através dessa estrutura, um maior controle sobre esse processo, correto? E para que a gente possa, então, executar as nossas atividades, produzindo esse nosso produto, a gente precisa, então, de um certo know-how, que é o que o John costuma demonstrar aqui com essa trilha, né, esse silk. E esse know-how, ele é o resultado de todas essas camadas sobrepostas na nossa fábrica, representado por aquela trilha. Mas se tivermos uma fábrica também de prego em um outro local, uma outra localidade, possivelmente essa outra unidade terá uma outra trilha de conhecimento que os leve a ter um outro know-how um pouco diferente. Né? Então, existem várias formas de se produzir o mesmo produto. Né? No entanto, se estamos falando de prego, há que se ter conformidade. Né? As pessoas que vão produzir esse determinado produto, elas têm que ter um compromisso, né, com esse know-how, né, em manter o que está pré-estabelecido. Né? E dessa forma, então, a gente consegue visualizar essa trilha de conhecimento, essa trilha de know-how, perpassando por todas aquelas camadas que estão sobrepostas, formando, então, essa nossa unidade. Bom, esse exercício ele é bastante simples, né, porque, nesse contexto, a gente tem uma fábrica em uma única região. Né? Podemos, então, complicar um pouco
esse cenário se tivermos um produto mais complexo e um produto que pudesse ser distribuído. Por exemplo, vamos imaginar agora que a gente, ao invés de produzir um prego simples, né, a gente vai produzir algo mais complexo, como um helicóptero. Né, meu amigo Paulo está na França, absorvendo esse know-how para poder trazer para o Brasil uma fábrica de construção desses equipamentos. E, nesse sentido, a gente pode imaginar, então, que parte desses componentes desse helicóptero seja desenvolvido lá na França, né, o rotor, por exemplo. Parte desses componentes pudessem vir de um outro local, como China, por exemplo, e as demais partes pudessem ser fabricadas aqui mesmo, no Brasil, não é? E configurando aí uma situação um pouco mais complexa. Dessa maneira, a gente consegue perceber que, em duas dimensões, o modelo ele pode ser muito bem aproveitado para uma situação bastante simples. Mas, para uma situação mais complexa, a coisa complica um pouco. Então, a gente pode ter, nessa circunstância, uma situação um pouco mais evoluída, que seria um modelo em rede. Né? Esse modelo ele teria que as mesmas camadas, né, do modelo anterior, com um diferencial, que cada cor aqui pudesse representar, né, as diferentes partes desses componentes que são feitas nesses diferentes locais, tá certo? Aqui a gente, então, tem uma rede distribuída, né, cuja administração, né, cuja governança, ela se faz tão necessária quanto naquela fábrica de um produto mais simples, que é o prego. Né? E o modelo ele se mostra também muito aderente a essa solução, a essa situação, porque a gente consegue aqui, então, representar todos esses elementos e suas respectivas conexões. Não é? Partindo, então, do pressuposto que esse modelo é um modelo que nos atende, e é essa a nossa proposta, né? Vamos, então, transportar todo esse exercício que acabamos de fazer para a nossa realidade aqui, né, de órgãos públicos, né, nas 3 esferas, distribuídos aí ao longo, né, de todo o país. E para que a gente, então, tenha um ponto de partida, já que naquela rede a gente não tem um ponto específico de entrada, né, a gente gostaria de sugerir que esse ponto, então, fosse os princípios para a boa governança pública, como foi já exaustivamente discutido aqui anteriormente. Né? Entendemos que frameworks baseados em princípios são realmente mais flexíveis, né? E que os frameworks baseados em regras, eles devem ter sua especificidade já muito bem detalhada pelos normativos, né? E pelos outros órgãos que disciplinam essa matéria. Então, nosso alinhamento aqui vai ter como foco esses princípios que são aqui sugeridos pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, e o Tribunal de Contas. Assim, então, representando esses princípios de acordo com essa proposta, né, em camadas, né, a gente pode observar, né, os princípios do IBGP, eles estão aqui colocados e eles, como o modelo é dinâmico, né, a nossa realidade também é dinâmica, esses princípios já sofreram alterações, né, desde a última apresentação que fizemos, e nada impede que o modelo que está posto aqui também seja alterado de acordo com a demanda. Né? A ideia é que a gente consiga plugar nesse modelo, como se fosse um conjunto de Legos, né, cada um desses stakeholders, cada um desses frameworks, cada uma desses novos princípios que, porventura, pudessem ser agregados ao modelo. Temos aqui também os princípios do IBGC, né, e os princípios do TCU, que são, então, os princípios que nortearam o início aí dos nossos trabalhos. Dessa forma, a gente pode estabelecer a primeira relação, o primeiro elo de ligação entre os princípios lá da transparência, os princípios da equidade, prestação de conta e responsabilidade. Princípios esses que já foram, né, destacados aqui anteriormente como sendo realmente princípios de suma importância para a nossa organização, que é a organização pública, né, e também para a organização privada.
E dessa maneira a gente consegue perceber a primeira interação que há entre esses componentes, entre esses elementos, né? E isso sinaliza, então, a primeira sugestão de construção desse nosso modelo. Dessa maneira, à medida que a gente tenha novos entrantes, né, novos sistemas, novos componentes, a gente pode simplesmente adicioná-los ao modelo, incorporando, melhorando, né, essa nossa rede. A rede, então, ela tem um ponto de partida, né, não uma porta de entrada, né, gente, mas um ponto de partida nesses princípios. Esses princípios, então, estão se relacionando. E, da mesma maneira que existe esse relacionamento identificado aí entre esses princípios, a gente percebe também que há um relacionamento entre essas ações que foram elencadas anteriormente, na fase 2, e essas próprias ações entre elas e um relacionamento entre as ações e esses princípios. E numa camada externa a tudo isso, envolvendo, abrangendo tudo isso, né, a gente teria aqui frameworks de arquitetura corporativa, frameworks de governança, como, por exemplo, os propostos lá pela entidade COSO, né, de gerenciamento de risco, foi citado aqui mais cedo, né, e estratégia, né, gente? Hoje também vimos que um componente fundamental para que tudo isso funcione harmonicamente é termos uma boa estratégia. Né, está sendo lançada a nova estratégia de governança digital, né, que teve uma primeira participação forte da sociedade, né, no processo de construção dessa estratégia. Quer dizer, nós já estamos avançando no que diz respeito a trazer a sociedade para participar dos nossos processos, e lembrando que o intuito de tudo isso, né, é oferecer melhores serviços aos nossos cidadãos. Né, essa é a ideia, né, para isso que nós estamos aqui, né, regulando tudo isso, propondo mudanças, propondo novos modelos, novos insights, né? Então, como que a gente podia iniciar o trabalho de elaboração desse modelo? Vamos, então, partir para os princípios lá do IBGC, da governança corporativa. Lembrando que o IBGC, ele também aborda questões super importantes, que são aquelas questões relativas à auditoria, a controle, né, a regras, né, e tudo isso está exaustivamente documentado. Não é nosso interesse, nesse momento, descer ao nível de detalhe dessas regras. Né? A gente quer aqui mostrar uma nova forma de se enxergar esses relacionamentos com base nesses princípios. E iniciando o nosso modelo, o modelo proposto é um modelo em rede, né? A gente teria aqui uma primeira camada nessa rede, que seria a camada dos princípios orientados aí, então, por cada uma dessas ações. O modelo que foi desenvolvido está na internet, é disponível nesse site, e vocês podem fazer qualquer simulação que vocês queiram nesse ambiente. Já temos ali diversos filtros que vocês podem selecionar e filtros já pré-selecionados. Esse, por exemplo, é um filtro que já traz aqui o contexto específico de uma determinada ação, mas lembrando que todos esses elementos e todas essas conexões pertencem a um único modelo. Tá? A gente pode fazer aqui diversas análises, análise de rastreabilidade, identificar aqui quais são os componentes que mais interferem em um determinado relacionamento, né? E onde a governança atua sobre isso. A gente poderia, por exemplo, propor, dentre várias possibilidades de iniciativa, talvez uma opção, né, de acordo com o que o modelo possa demonstrar, através de simulações, né, que a gente pode fazer, tendo todo esse material disponível. Aqui, então, a gente consegue perceber, né, lá atrás falamos daquelas cores, né, as cores poderiam representar as diversas fábricas, né, distribuídas. Aqui, nesse contexto, as cores também têm uma representação. Né? Nesse caso aqui, podemos destacar lá os componentes do COSO, né, na cor azul ali, ó, a atividade de controle, né, gerenciamento de risco, né, que eu acabei de citar. O DAMA, né, gente, né, na cor cinza também está aqui presente.
outros princípios também se relacionam com estes, né, aqui na cor amarela, né, os princípios do Instituto Brasileiro de Governança Pública, como, por exemplo, transparência, né? A transparência que é apontada no IBGC também é apontada no IBGP. Então, aqui a gente começa a perceber sincronia entre essas duas entidades. Quer dizer, estamos todos trabalhando em prol da mesma coisa, né? E se estamos fazendo cada um o seu trabalho, por que não unir os esforços, né? E economizar, melhorar a eficiência, né? Que é nossa obrigação, tá certo? Temos também aqui a parte da estratégia, destacada em vermelho, lá no planejamento estratégico, e, ao longo da apresentação, nós iremos observar outros componentes com outras cores, né? Então, essa forma de representar é uma forma interessante, porque facilita o nosso entendimento, e a gente consegue visualizar isso em 2 dimensões, né? Nós estamos falando de um modelo aqui complexo, em 3 dimensões, e visualizando isso de uma forma simples, aqui em 2 dimensões. Existe uma outra ação, uma ação agora focada em gestão, né? Falamos anteriormente de governança, e também falamos em gestão, né? Então, gestão pública é uma ação do governo que propõe melhores práticas na gestão, né? E como que a gente nivela aqui o know-how, né? Lembra lá atrás que falamos do know-how? O conhecimento, né? O conhecimento aqui também é passado. E como que ele pode ser aferido, né? Já que a gente está falando de governança? Existe um questionário, onde você pode identificar qual que é o seu grau de maturidade perante essa aplicação, né? Aplicação dos conceitos que estão sendo propostos aqui através do GES Público. E esse questionário, ele está estruturado lá em critérios, esses critérios, por sua vez, em itens, e esses itens em alíneas. E cada critério desse está relacionado a uma dimensão, né? Uma dimensão técnica, por exemplo, tradicional, como pessoas, planejamento, orçamento, finanças, né? E dimensões sociais, que hoje estamos aqui trabalhando em função, né, de uma dimensão social. Nesse sentido, a gente tem esses blocos destacados e, da mesma maneira, os relacionamentos entre essas ações e os demais componentes desse sistema. Analogamente, temos as ações do TCU, que pregam também suas melhores práticas e também avaliam essas melhores práticas, através de seus relatórios. E, por intermédio desse método, a gente conseguiu identificar, analogamente ao método aplicado na gestão, quais são esses relacionamentos. Aqui, através de 3 mecanismos: liderança, estratégia, controle. Então, a gente consegue visualizar essa ação e seus relacionamentos da mesma maneira. No ambiente que foi disponibilizado, ao clicar no elemento, o sistema apresenta para você os conceitos, aqueles que foram discutidos anteriormente. E, ao clicar nas conexões, você pode ter uma ideia, então, de como que esse relacionamento foi formado. Além, né, de todo o material disponibilizado nas redes sociais que já foram mencionadas anteriormente. Dessa maneira, a gente tem também aqui o guia de comitê do CISP, que funciona, né, então, da mesma forma, essa análise, né, propiciando aqui o mesmo uso do método. Temos também o levantamento de governança de TI, do TCU, né, um pouco mais complexo. O projeto Governo Direto, que foi mencionado anteriormente, numa estrutura um pouco mais simples, mas também aderente a essa proposta. O redesenho de serviços públicos, né, que foi uma das ações avaliadas, que trabalha no sentido de nos trazer também melhorias nos redesenhos dos processos. O DAMA, que já falamos. O modelo de responsabilidade organizacional, que foi aplicado na companhia, que também une seus esforços a todos os esforços aqui que já foram elencados, né? E, finalmente, aqui, consolidando toda essa visão, os princípios do IBGP com todos esses relacionamentos
perpassando todas essas ações, todos esses frameworks, né, toda essa proposta que a gente está discutindo. Esse é o modelo de arquitetura corporativa que a gente está trabalhando. Essas são as iniciativas do COSO, né, do controle interno e do gerenciamento de riscos. Aqui, a estratégia, o planejamento estratégico. Dessa maneira, a gente espera que, com todo esse arcabouço de soluções, né, aqui representadas por essas ações, né, a gente consiga, com esse modelo, identificar em que aspecto essas ações são semelhantes e congruentes, de tal maneira que a gente possa reaproveitar, né, esses esforços e não precisar ficar redesenhando, e reescrevendo e reconstruindo a roda toda vez. Portanto, nós achamos que esse modelo pode sim contribuir para essa visualização e também ele pode ser estendido, né, como o que nós estamos adotando na companhia, onde a gente está aplicando esse mesmo modelo para que a gente possa linkar os serviços prestados pela empresa à cadeia de valor, que hoje a empresa já tem estabelecido, juntando todos esses processos, transformando-os numa rede de valor, para que a gente possa atender melhor o cidadão. Muito bem, obrigado.